Olá galera, aqui é o Thiago, professor de Educação Física e hoje nós vamos falar sobre futebol feminino. Nós, no Brasil, temos a mania, temos o costume de falar que o Brasil é o país do futebol. Mas será que ele é mesmo o país do futebol? Se a gente pensar que nem todos têm a mesma oportunidade de praticar o esporte futebol, então, essa afirmação de que o Brasil é o país do futebol, ela está equivocada. O país do futebol teria que dar a mesma oportunidade para todos, que é o que não acontece, por exemplo, com as mulheres que querem jogar futebol. Nós não temos um nivelamento de importância para as duas categorias, né, feminina e masculina. Nós temos um destaque muito grande para o masculino e quase nada para o feminino, o que prejudica a prática dessas mulheres, o que prejudica o sonho dessas mulheres. Né? Uma mulher que quer viver profissionalmente do futebol, hoje ela tem que caminhar 1000 vezes mais, ter muito mais esforço, se esforçar muito mais para ganhar um espaço e muitas vezes fora do Brasil, para poder viver com qualidade do futebol. Muitas mulheres, ao escolher o futebol como profissão, elas não vão poder se dedicar ao todo ao futebol, porque elas vão ter outras funções. Muitas vezes funções da maternidade, de cuidar da casa, de cuidar do filho, e também às vezes vão arrumar outro emprego, às vezes vão estudar nas suas faculdades, etc. E aí quando sobra um tempo, é o tempo de treinar, ou elas nem treinam, já jogam direto, é muito complicado. Para os homens, a gente tem meios mais fáceis de ser acessados, né? Ou pelo menos o cara, sabendo que tem mais chance, ele arrisca mais. Então, às vezes, o cara deixa de procurar um emprego, né? Muitas vezes ele não cuida da família como deveria, porque ele acredita muito naquele sonho, ele vê mais possibilidade de alcançar aquele sonho e ele acaba se dedicando muito mais ao futebol. A mulher não tem muita chance. Ou ela faz tudo que é possível, tudo de uma vez, ou ela vai passar aperto, vai ter dificuldades. Se ela não conseguiu futebol e não lutou por trás ali para manter a família, para se manter, ela vai ter um problema seríssimo aí para o futuro dela. Né? E aí por que, que nós não damos esse destaque igual para o futebol feminino e para o futebol masculino? São várias possibilidades. Primeiro, uma questão cultural. O Brasil é um país machista e que por muitos anos entendeu que o futebol era coisa apenas para homens, tá? Chegando a proibir por lei a prática de futebol entre mulheres. Tá? Eu vou mostrar agora a lei para vocês, que diz: as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Dá a entender que mulheres não podem participar de determinadas modalidades esportivas por causa do seu corpo, que na cabeça do Getúlio Vargas, que assinou essa lei em 14 de abril de 1941, o corpo da mulher é destinado a situações de beleza, limpeza, cuidar dos outros, e não em modalidades esportivas extremamente agressivas, na cabeça dele. Mas ele não deixou claro quais eram os esportes que podiam ou não ser praticados. Só em 1965, o governo militar ele colocou nome e disse: futebol, polo aquático, halterofilismo e beisebol não são práticas femininas devido à violência, etc. Só no final da ditadura militar, em 1979, quase 40 anos aí mais ou menos,
é que esse decreto cai e o futebol deixa de ser uma prática legal para as mulheres. Só que em 83 ele foi regulamentado, né, com vários problemas, questões, regras diferentes e etc. Em 1988 surge a primeira seleção de futebol feminina, a primeira masculina veio em 1914, se eu não me engano. E em 1991 a primeira Copa do Mundo feminina. Esta lei foi um atraso para os dias de hoje, né? Um esporte que deveria estar mais desenvolvido, ele foi impedido de acontecer por uma determinada tempo por forma de lei. Tá? Isso tem um processo aí de amadurecimento quando a lei cai, que é retornada a legalidade do futebol feminino. A gente precisa de um tempo para a sociedade amadurecer esta ideia e começar a absorver melhor essa possibilidade de esporte para as meninas, para as mulheres. Então tem a questão da lei que proibiu, tem a questão machista, onde as pessoas, mesmo com a lei caindo, as pessoas ainda permaneceram com aquele pensamento antigo de que mulheres não praticam esporte, de que mulheres devem se dedicar aos seus afazeres da casa. Esse pensamento afastou muitas mulheres do esporte e afasta a possibilidade de elas gostarem do esporte ou de terem habilidade com determinada modalidade, no caso é o futebol que nós estamos falando aqui. Algumas pessoas machistas vão dizer que a mulher não sabe jogar futebol, não sabe fazer o esporte, não tem habilidade para isso. Porém, essa afirmação, ela acontece, esse fato acontece porque dois motivos. Se eu não dou para as pessoas possibilidade de praticar, se eu não dou a possibilidade de vivenciar determinadas atividades, ela não vai desenvolver esta não vai desenvolver a habilidade para aquela determinada coisa. Por exemplo, se eu não dou uma bola de futebol para um menino durante a sua infância, se eu não mostro futebol para esse menino, ele não vai gostar de futebol, ele não vai ter habilidade para o futebol. Se eu não faço a mesma coisa para as meninas, elas também não vão desenvolver as habilidades do futebol, elas não vão gostar de futebol. Tá? Agora, se eu ofereço tanto para os meninos e para as meninas as mesmas possibilidades, estas meninas vão ter as mesmas capacidades, vão desenvolver as mesmas habilidades que os meninos. Tá? A prática, as habilidades voltadas ao esporte, elas são adquiridas com a experiência, com as possibilidades que eu tenho de desenvolver aquela atividade, aquele exercício, aquela brincadeira. Né? Se eu, desde cedo, ofereço para meninas apenas bonecas, apenas panelinhas, vassourinhas, e tiro dela a possibilidade de jogar futebol, de brincar com uma bola, de fazer uma luta, alguma coisa do tipo, é óbvio que essas meninas não vão ter habilidade para o futebol. Tá? Outra coisa que acontece com frequência às vezes a menina já teve a possibilidade de jogar futebol, ela gosta de jogar futebol, só que quando ela vai se tornando adolescente, ela tem que dedicar muito tempo à sua casa, à sua família, à organização das coisas de casa, sobrando pouquíssimo tempo para o lazer, para fazer as coisas que ela realmente gosta, como o esporte, no nosso caso, o futebol. Isso é estatística e eu vou mostrar para vocês nesse quadro aqui, ó. Presta atenção, vamos lá. 73,3% dos lares são cuidados por mulheres, mãe, vó, tia, irmã, porque os pais geralmente saem de casa, falecem,
arrumam outra família. 11,6% dos meninos que arrumam a própria cama, deixando a maioria das tarefas da casa para as irmãs. 39% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio dentro da faculdade, geralmente praticado por professores. 94% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio sexual verbal, aqueles apelidinhos chatos. 90% das mulheres já deixaram de fazer alguma atividade por medo. Isso inclui o futebol e o esporte. 77% das mulheres já acham que o machismo afeta o seu desenvolvimento, deixam de aprender. Viram? É óbvio que os homens têm muita vantagem nessa questão. Por quê? Porque eles não são obrigados, devido a uma cultura machista nossa, a ter preocupação com os afazeres de casa, né? Eles raramente cuidam dos irmãos mais novos, eles raramente limpam a casa, lavam prato, arrumam a cama, e isso faz com que sobre mais tempo, tanto para as coisas relacionadas ao lazer, à diversão, quanto para o esporte, né? Então o menino vai ter mais tempo para se dedicar à prática esportiva, ao futebol, às lutas, etc. E as meninas saem muito prejudicadas nessa questão. Algumas pessoas vão defender que o futebol é coisa para homem. Só que aí a gente percebe que é uma questão exclusivamente cultural, porque quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, o futebol é uma prática extremamente forte no feminino, né? Aqui no Brasil a gente acha o futebol uma coisa extremamente de macho, de homens fortes que aguentam pancada. Nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, essa prática é muito próxima das mulheres. Nós temos nos Estados Unidos um futebol feminino extremamente competitivo, extremamente campeão, que sempre está disputando as finais dos campeonatos mundiais, internacionais, e os homens sempre se matando para se classificar, sempre tendo uma dificuldade muito grande de competir, de com igualdade as grandes potências do futebol. Eles se esforçam para fazer um investimento grande na modalidade de futebol masculino, contratando jogadores de nome, e não avança. O futebol americano não consegue avançar, inclusive ficou fora da última Copa do Mundo. Tá? Então, a questão, o argumento de que o futebol é coisa para homem cai por terra quando a gente pensa que nos Estados Unidos o futebol feminino é extremamente forte e praticado por mulheres. Tá? Isso é uma coisa importante a pensar, que essa ideia é cultural, ela foi construída na nossa cabeça, né, devido às questões machistas que estão na estrutura da nossa sociedade, e a gente acaba achando que isso é normal, né? Mas quando a gente olha para fora, não é bem assim que funciona. Outra questão óbvia que atrasa, que prejudica o futebol feminino é a falta de tempo que as mídias oferecem ao futebol feminino. A gente vê poucos espaços para o futebol feminino. A gente tem, por exemplo, um destaque ao futebol feminino, sempre de 2 em 2 anos, quando é Copa do Mundo ou quando é Olimpíada. Ganha um destaque o futebol feminino, porque o futebol acaba sendo a maior esperança de medalha, uma das principais esperanças de medalha. Porém, quando passa aquela vibe, quando passa aquele momento do futebol, que é ou eliminado ou campeão, a gente esquece, né? Com o passar do tempo, as mídias vão deixando de falar das mulheres, da seleção, vão esquecendo de falar dos campeonatos, vão esquecendo
das grandes craques e das heroínas daquela competição, e tudo volta ao normal e a gente mais uma vez prioriza o futebol masculino e só, tá? Por só, né, na última Olimpíadas, no último Mundial, deixou alguns resquícios positivos para o futebol feminino. Mulheres passaram a fazer parte da bancada feminina, da bancada esportiva, tá? Então nós passamos a ver mais mulheres presentes nas bancadas esportivas. Nós chegamos a ter mulheres comentando a Copa do Mundo. Nós tivemos e ainda temos algumas rádios fazendo um destaque especial, principalmente eu sei que a CBN faz todo, em algum determinado dia da semana, eles apresentam um resumo ali do futebol feminino, tá? Então, coisas que ficaram pós última Copa do Mundo. Até quando vai ficar, a gente não sabe. Espero que daí para frente só aumente, tá? A gente não sabe, não pode garantir que isso vai acontecer. Quando eu falo que falta destaque na mídia brasileira, é porque falta mesmo esforço das mídias em abrir mão de comercial, em abrir mão de retorno financeiro para se sacrificar por essa modalidade esportiva. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai gostar e vai se empolgar e vai querer saber mais sobre a modalidade esportiva, futebol feminino, quando esses, essas mídias que detêm o poder, os direitos dos esportivos, passarem a se dedicarem mais a essa questão. Talvez dividindo no começo, colocando alguns jogos, sabe? Precisa abrir espaço. Como que nós somos o país do futebol, né? A frase do começo é: como nós somos o país do futebol, se só tem futebol masculino de quarta e domingo, né? Futebol masculino de quarta e domingo, e nós nem sabemos como é que anda o futebol brasileiro de mulheres. Existe? Existe. A gente tem um campeonato acontecendo, temos duas divisões pelo menos, sabe? E temos campeãs, e temos jogadoras com bastante nome aqui no Brasil, temos jogadores com nome internacional, de destaque, de seleção brasileira, que voltaram para o Brasil nesses últimos anos, que estão aqui jogando. Mas o que a gente sabe sobre isso? Não sabemos praticamente nada. A gente não sabe quem é o líder do campeonato brasileiro. Por exemplo, agora em época de pandemia, como é que ficou? Parou em que rodada? Começou, não começou, vai começar, né? E aproveitando a questão da pandemia, que prejudicou o calendário esportivo, por boas razões, na minha opinião, e vai ser muito complicado o retorno. Para o futebol masculino, eu não tenho dúvidas que vai ser muito mais tranquilo o retorno e as percas vão ser muito pouco sentidas com o passar do tempo. Agora, o futebol feminino, sim, ele vai sofrer, ele vai passar por mais dificuldades para se restabelecer, e outras categorias de base, de tanto feminino como masculino, outras modalidades esportivas, essas vão ter bastante prejuízos ali financeiros e de restabelecer um processo aí de fortalecimento dos seus campeonatos e das suas competições. Muito atenção aí quando a gente for se posicionar em relação ao futebol feminino. A gente tem que sempre lembrar que a gente sabe muito pouco sobre, porque não é nos oferecido informações sobre.
que isso poderia acontecer de uma maneira mais honesta, mais eficiente, se tivesse um esforço da mídia. Né? Não sei como, não compreendo bem a burocracia da mídia, mas eu acho que existindo um esforço dela para que abra espaços nos seus canais, para que o futebol seja visto, o futebol feminino seja visto, eu tenho certeza que isso mudaria muito a forma de pensar e a forma das pessoas se envolverem com a modalidade esportiva, o futebol feminino. Falo isso porque em época de Copa todo mundo assiste, todo mundo quer ver, né? Todo mundo quer ver o futebol feminino e por que não no Campeonato Brasileiro, nas finais dos campeonatos, por que não? Então a gente precisa, para discutir futebol nacional como esporte nacional, abrir espaço para que entre informações do futebol feminino. O investimento no futebol feminino, ele é um dos menores que existem em todos os sentidos em referente ao futebol. Por exemplo, nós temos muito dinheiro no futebol masculino, muito dinheiro nas divisões inferiores do futebol. Então nós temos na segunda divisão, nós temos times ali com um orçamento muito grande. Nós temos pouco, mas ainda é um investimento interessante nas categorias de base masculina, mas nas categorias principais do futebol feminino a gente não vê o mesmo investimento. Hoje o objetivo era mais fazer uma reflexão sobre o tema. Então, se o Brasil é o país do futebol, por que não se dá o mesmo espaço para homens e mulheres no futebol? Tá? Então, reflitam sobre essa frase, reflitam ali o quanto o futebol feminino sofre por causa de pensamentos machistas construídos há muito tempo atrás e que hoje é importante combater esse tipo de pensamento. Se você vai ser pai, se você vai ser irmão, se você já é pai ou se você já é irmão. Então, reflita e pense: por que não deixar minha filha jogar futebol? Por que não estimulá-la a jogar futebol? Ofereça essas experiências, deixem que ela escolha o que ela quer para ela. Né? Adquirir habilidades com seus membros inferiores só vai proporcionar a ela mais possibilidades de fazer o que ela quiser relacionada à questão da estrutura corporal, a questão das habilidades voltada à questão do deslocamento. Então, por exemplo, se ela quiser ser uma bailarina, se ela tiver trabalhado durante a sua infância, durante a sua fase inicial da vida, os movimentos de chute, o movimento de toque, de correr, isso vai ser positivo para ela, porque vai criar uma bagagem motora na cabeça dela, nas questões cognitivas dela, e isso vai ser usado mais para frente no que ela quiser fazer, quando ela quiser fazer. Tá? Então não proíbam as crianças de fazer o que ela quer por causa que algum dia alguém disse que aquilo era de homem ou de mulher. Tá? Fazendo isso com as crianças, fazendo isso com nossos colegas, nossos amigos, não proibindo eles de brincar com você, por exemplo, no caso das crianças, porque isso é algo que acontece. Se eu tenho menino, é muito comum o menino excluir a menina pelo fato dela ser menina. E aí não chama ela para jogar. Às vezes, quando chama, coloca elas no gol, tá? E aí você pega uma pessoa que não desenvolveu determinada habilidade e põe no gol, essa pessoa só leva bolada, só leva chute
passa pela sensação de fracasso, e é óbvio que ela vai se sentir excluída, e é óbvio que ela vai querer participar, e ela vai deixar de querer participar dessa prática esportiva, né, que está causando sofrimento para ela. Então é muito importante que vocês, como crianças, aceite, estimule, tenham paciência com as pessoas que querem participar do futebol na escola, na rua, em casa. Tenham paciência. Se tiverem paciência, essas pessoas vão ter oportunidade. Se elas tiverem oportunidade, elas vão vivenciar situações que vai fazer com que elas melhorem aos poucos as habilidades para aquela modalidade esportiva. Logo você vai ter um parceiro ali, uma parceira que vai saber jogar junto com você. Agora, se você começar a cortar, boicotar, xingar, reclamar, essa criança não vai se desenvolver, ela não vai se sentir em um ambiente agradável e ela vai querer parar de participar dele. E vai deixar de ser habilidosa naquela prática, né? Lógico que vai ter meninas que vão resistir a tudo isso e vão ser super desenvolvidas e serem muito melhores que muitos homens da mesma idade. Então é isso, vamos desconstruir alguns preconceitos, porque isso vai ser benéfico aí no futuro. Quantas meninas não quiseram jogar futebol e não tiveram oportunidade? Quantas meninas que sabiam jogar futebol deixaram de jogar futebol, tá? Quantas pessoas poderiam ter uma vida mais feliz, talvez, se tivessem praticado aquela modalidade esportiva que era o sonho dela, né? Quanta interação essa pessoa não poderia ter feito e deixa de fazer simplesmente pelas questões estruturais aí, as questões machistas, que prejudica tanto a nossa humanidade, prejudica nossa sociedade, tá bom? Façam essa reflexão e ajudem aí os colegas de vocês que queiram, as colegas de vocês que queiram jogar futebol. Tá? E assistam o futebol feminino, procurem informações sobre e vamos valorizar essas mulheres, que elas são muito guerreiras, são muito especiais, e mais para frente a gente fala um pouquinho mais sobre esse tema. Beleza? Obrigado, até mais e participem das nossas atividades. Beleza? Tchau, galera.